Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a forma de crer em Deus. No mundo nós temos um monte de crenças, um monte de sistemas religiosos, um monte de formas de se adorar aquilo que é sagrado, aquilo que é divino, aquilo que é espiritual, seja de que fonte for essas fontes espirituais, tem pessoas prestando homenagens, pessoas celebrando rituais, pessoas pregando sobre a sua crença, sobre as suas tradições, sobre os seus costumes, sobre a sua forma de tocar naquilo que é sagrado, naquilo que é espiritual, naquilo que é sobrenatural. E a maioria dessas questões é de como obter favor dessas forças espirituais aí, dessas forças sobrenaturais, como obter algo deles a nosso favor. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir tal coisa? Eu vou para cá, para lá ou para cá, e eu não quero abordar nada a respeito de situações particulares, né? Mas eu quero ficar com a palavra de Deus, que mostra que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Jesus, ele é o Senhor. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. E a palavra de Deus, ela é muito clara sobre isso daí. Desde os profetas antigos até o Novo Testamento, todos eles apontam para Jesus. Isso é tão sério que o próprio Jesus mencionou os perigos que nós temos de nos afastar da palavra de Deus. Se você crê em Jesus, se você crê em Deus, você tem que crer no Deus da Bíblia e no Jesus que se revela na Bíblia. Porque que Deus é esse que nós cremos? Que Jesus é esse que nós cremos? O que ele faz? Quem ele é? O que ele quer? Como ele quer ser adorado? Como ele quer ser reverenciado? Como ele quer ser servido? Como ele quer nos atender às nossas demandas, nossas orações? Como ele quer ter relacionamento conosco? Como nós precisamos de nos relacionar com eles? Nós podemos falar com Deus, nós podemos falar com Jesus, nós podemos ouvir a sua voz, nós podemos ser atendidos com relação às nossas orações. Tudo isso a palavra de Deus responde, para não nos deixar confundidos e para que Satanás e os homens não nos enganem com falsos ensinos, com falsas doutrinas. Jesus, ele vai dizer lá em Marcos 7, de 6 a 8, ele falou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Olha o que Jesus chama lá as pessoas, Jesus, hipócritas, olha como é que é forte, Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Olha só, adoração inútil, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, doutrinas de homens, negligenciando o mandamento de Deus e guardando a tradição dos homens. As pessoas estavam mais preocupadas com as tradições do que em obedecer a Deus. Se a tradição fosse maior, fosse diferente daquilo que está escrito, eles escolhem a tradição. Não pode. Deus está condenando esse tipo de prática. Jesus condenou esse tipo de prática por várias situações. Jesus chamou a atenção dos sacerdotes, dos fariseus e dessas pessoas, mostrando que eles estavam errando. E Paulo ainda vai dizer lá em 1 Timóteo 4, 1 a 2, Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, os tempos que nós estamos vivendo após Cristo aqui, alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ensinos de demônios. Olha só, demônios ensinando as pessoas a, entre aspas, adorar a Deus, na verdade se afastar de Deus. Faça dessa forma, faça isso, faça aquilo ali. São ensinos que não têm origem na palavra de Deus e com certeza não vão ter respaldos de Deus, E ainda completa: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. A própria pessoa, ela acredita naquilo que ela fala e não acredita no que está escrito. Ela não consegue ler e entender, porque o que está escrito aqui é diferente da forma como ela crê. E se é diferente da forma como ela crê, ela fica com a forma dela crer, ao invés dela ceder e se render ao que está escrito na palavra de Deus, e não pode. Eu quero justamente exemplificar isso com a história do Cornélio. Cornélio era um comandante das tropas romanas que havia invadido Israel, e a Bíblia diz que ele era lá em Atos 10, diz que ele era um homem temente a Deus e que de contínuo orava a Deus e fazia muitas esmolas. Ele era um homem bem respeitado na comunidade judaica pelo fato dele crer no Deus de Israel. Ele cria no Deus de Israel. Ele era um homem que orava ao Deus de Israel.
Então, às vezes ele era mais, vamos dizer, a oração dele era mais sincera do que muitos dos judeus que viviam em Jerusalém na época do Império Romano, né? E lá em Atos 10 vai dizer: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, e agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Vai lá e chama Pedro, porque ele tem algo a te dizer, né? E aí, quando chegam esses homens lá para chamar Pedro, né, era uma coisa de 3 dias de viagem, 3 dias para ir, 3 dias para voltar, né? E aconteceu que, indo Pedro a entrar na casa de Cornélio, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, Cornélio, a hora que viu Pedro, o anjo falou: ouve Pedro, e Cornélio falou: uau, vai vir um homem santo da parte de Deus e tal. E a hora que aquele homem, Pedro, entra lá, Cornélio se prostra diante dele, e Pedro imediatamente ele fala: opa, para! Erguendo ele, falou: olha, eu sou homem como você, nós estamos aqui no mesmo nível, para com isso, parou, agora, né, vamos ouvir o que Deus tem para falar, né? E aí Pedro, ele começa falando, né, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz a turma está toda reunida lá, e Pedro começa a falar para as pessoas ali. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme, aquele que teme a Deus e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meio, Jesus Cristo é o mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens, o nome dele é Jesus Cristo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6, né? E aí Pedro vai continuar, né? E a este Jesus, Deus, no terceiro dia, o ressuscitou e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, né? Um testemunho vivo de que Jesus havia ressuscitado, né? E nos mandou pregar ao povo e testificar, olha só, a ordem de Jesus, lá Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus mandou, é uma ordem. Pregar o quê? Pregar a palavra, não é para pregar doutrinas de homens, nem doutrinas de demônios, não é para a gente dizer o que eu acho, o que eu deixo de achar. Eu não estou aqui dizendo o que eu acho, o que eu deixo de achar, eu aprendi. Eu estou lendo isso aqui, estou confrontado, está confrontando com o meu jeito de ser, está mudando o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, o meu jeito de viver, o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de crer, o meu jeito de adorar a Deus, o meu jeito de orar a Deus, o meu jeito de ver a vida eterna, o meu jeito de ver o que será da vida eterna. Tudo isso a palavra de Deus tem modificado na minha vida. Meu comportamento como pai, meu comportamento como trabalhador, meu comportamento em todas as áreas, a palavra de Deus tem moldado os meus caminhos e eu tenho me submetido a ela. Quando eu não me submeto a ela, ou quando eu falho, coisas desse tipo, e o Espírito Santo de Deus fala: opa, tá saindo fora do eixo, existe uma palavrinha-chave que é perdão, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa e tal, e nós temos que retornar no caminho certo, né? E aí Pedro vai continuar: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, por meio de Jesus Cristo, Jesus é o mediador de novo, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Todo aquele que crê em Jesus recebe a remissão dos pecados. Enquanto Pedro estava ali falando que Jesus é o Senhor, que Jesus salva, que Jesus é o Rei da glória, é o Rei dos reis, é o que era, o que é e o que há de vir, o Espírito Santo de Deus caiu sobre aquelas pessoas e eles foram batizados como Deus, como Jesus ordenou lá em Marcos 16:15. E todos foram cheios do Espírito Santo. Portanto, a nossa crença, a nossa fé tem que estar depositada na palavra de Deus. Nós podemos ser pessoas tementes a Deus, podemos orar a Deus, mas nós precisamos de consertar a nossa forma de crer para que ela esteja compatível com a palavra de Deus.
É isso que Deus requer de nós. Por isso eu deixo isso aqui escrito. Do contrário, isso aqui não tem valor? Tem valor. Aqui está a forma de crer. Aqui está o Deus verdadeiro. Deus se apresenta aqui como Ele é. Não é como eu acho, como eu penso que Ele é. Não é como você quer que Deus seja. Deus não é do seu jeito. Deus é do jeito que Ele é. Jesus não é do seu jeito. Jesus é do jeito que Ele é. O Espírito Santo não é do seu jeito. O Espírito Santo não faz o que você quer. O Espírito Santo faz o que Ele quer. É isso que nós precisamos entender e nos submeter, que Deus é Senhor, Jesus é Senhor, o Espírito Santo é Senhor, e nós nos submetemos a Ele como eles são, como eles estão revelados na palavra de Deus. A gente não pode inventar Deus, eu não posso criar Deus. Ah, o Deus agora é desse jeito. Como assim? Eu vou inventar Deus? Ah, Deus quer que a gente faça dessa forma. Como assim? Eu vou inventar uma forma de adorar a Deus? Ah, agora para adorar a Deus tem que dar 7 pulinhos em tal lugar. Não, eu posso inventar, não posso passar. Paulo lá em Gálatas 1 vai dizer o seguinte: se nós mesmos ou um anjo vindo do céu, se aparecer um anjão aí e disser algo que vai além desse evangelho aqui, Paulo fala que para considerar maldito, é para considerar maldito. Então tudo aquilo que você ouve que não está de acordo com a palavra de Deus é para considerar maldito. Se aquilo que você faz, aquilo que você entende, aquilo que você crê não está de acordo com a palavra de Deus, joga fora. E fica com a palavra de Deus, que vai dar certo a sua vida. Tudo vai dar certo. E no fim, você ainda vai para o céu, viver eternamente com Jesus e com todos aqueles que creram em Jesus, como diz as Escrituras. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.